que versará sobre a história da igreja, de Atos até os dias de hoje aqui no Brasil. Portanto, uma história pujante, uma história frondosa, frutífera, poderosa, magnífica, porque é a história da igreja, noiva de Cristo, coluna e firmeza da verdade. Falar dela de fato por si só já é motivo de extrema satisfação, porque ao analisá-la, vislumbrá-la e estudá-la, percebemos de modo inequívoco a boa, poderosa e incomparável mão de Deus, que sobre ela repousa uma palavra de vitória. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E só porque existe, porque o nosso Senhor está à frente. E eu quero aqui, nessa oportunidade, suplicar a boa mão de Deus para que nós aqui venhamos a crescer, a aprender ou revisar algumas verdades que estão manifestas na Bíblia Sagrada. Então vamos lá, sem aqui devagar, né? Também aqui tive de alegria de conhecer o irmão também que é lá do Caetés, né? Que bênção. Eu me converti na verdade lá em Bom Sucesso, na Assembleia de Caetés. Fiquei em Caetés quase 10 anos, tive a honra de ser casado pelo pastor Mário, até então saudoso Agostinho Aquino, no Senhor. O pastor Mário nos casou, e depois passei um tempo no pastor Laurinho Vilas Boas, também um pastor muito conhecido aqui da região. A minha escola também, né, passa pelo pastor Laurinho, um grande homem de Deus, meu amigo pessoal, e hoje eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas, há quase 15 anos. Portanto, nós também temos uma história, né? Uma história em que se vislumbra de modo inequívoco a boa, poderosa mão de Deus. Eu nasci aqui próximo, em Mingolpouto, uma família que não conhecia Deus, 7 irmãos, 7 filhos. Na rua onde nós morávamos, éramos os mais pobres, dentre os pobres, né? Imagina a situação catastrófica, de fato, uma situação extremamente complicada, um lar marcado pelo alcoolismo, pela violência doméstica, em que o diabo se completava da ignorância que pairava sobre a minha casa, mas Deus, em Cristo, resolveu fazer esse manifesto naquele lar. Hoje são 3 pastores que servem a Deus, dos quais sou um, irmãos, irmãs, sobrinhos, né? Deus me deu o privilégio de conhecer primeiramente, e a partir da minha vida, ser canal de Deus para a minha família. E nessa história toda improvável, Deus me deu uma esposa maravilhosa, Fabiana, é uma mulher assim, fora do comum. Eu louvo a Deus por ter me salvado e ter me dado Fabiana. Ela é a única nesse mundo capaz de suportar os meus estresses, né? As minhas inquietudes, né? Sou muito calmo, sou assim. Aleluia, glória a Deus, né? Ela que sabe. Passa um tempinho para você ver como é essa situação, né? De sorte que o galardão dela no céu é incomparável, para me suportar só a boa mão de Deus. E no casamento, essa filha lindíssima, linda, estudiosa, crente, trabalhadora e bonita. Puxou a mãe também, né? Deus é bom aí, a escapou. E agora que chegando aqui, tempo de Marco, de um homem de Deus, também congrega lá conosco, na Devec Penha, uma família também cristã, uma pessoa também de Deus, e eles estão aí em oração, né? Em oração para fazer a obra. Vamos lá aqui. Enfim, eu só fiz questão de contar essa ideia porque Deus, ele se manifesta de N maneiras, dentre elas, através, por intermédio da história. Seja a história universal, seja a história nacional ou história pessoal. A própria Bíblia declara que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Dentre tantas verdades nessa declaração bíblica, uma está presente. Se você estudar a biografia de Abraão, de Isaac e de Jacó, você perceberá as digitais de Deus. Deus utiliza a tua história para se revelar. Ele se faz presente a cada dia, a cada luta, a adversidade. Você experimenta a boa e incomparável mão de Deus. Você salta muralhas, levanta estandarte da vitória. No nome do Senhor faz proezas. E só que você é um canal pelo qual Deus se revela. E nessa noite aqui, em rápidas palavras, nós veremos também essa manifestação de Deus
na história, porque do ponto de vista teológico, história não é uma história cíclica, é uma história linear, em que ela começa em Deus, desenvolve-se nele e se concretizará nele. Deus é o Senhor do tempo. Diz assim a Bíblia: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para sempre. Ele é o Senhor do século, do tempo. Tanto que aqui veremos que na hora apropriada, no tempo exato, no tempo cheio, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, porque a despeito do livre-arbítrio, da capacidade nossa de decidir, fazer escolhas, Deus não perde o controle. Deus não deixa de estar assentado no alto e sublime trono. Pode surgir morais, imorais, quem quer que seja, Ele continua soberano, continua Senhor, vestido de glória, de majestade, pega a nuvem, faz carruagem e cavalga nas asas do vento. Ele intervém na história, Ele opera na história. Deus não é um Deus que criou o universo e deixou ao seu bel prazer, não. Ele mantém o controle, e a sua intervenção, a sua operação é a manifestação também da sua vontade. Esse tempo de Deus é exatamente aquela questão de que se refere à intervenção, à operação dele no tempo humano, e essa intervenção se traduz, se resume na complementação, melhor, na concretização da sua vontade soberana. E é isso aqui que vamos tratar ao longo aqui da minha breve exposição. Portanto, quero te convidar aí para você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. E nesse livro, saltar para o capítulo 1. Apesar de o tema ser Atos 2 até o Brasil, aqui eu não sei se me equivoquei, o evangelista Robson, na minha vã capacidade de leitura aqui, eu entendi que seria uma referência ao início da igreja, aqui de modo simbólico, se retratando Atos 2, e esse recorte é cronológico até o dia de hoje. Então, claro, se a ideia era fazer um recorte do início até o dia de hoje, o livro de Atos era, e é indispensável, porque nesse livro aqui, Atos, nós temos essa fase embrionária, iniciática dessa igreja. A igreja não nasceu em Atos, ela nasceu com morte e ressurreição de Jesus. Ele a consolidou. Ele, no exercício do seu ministério, declarou sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na sua morte e ressurreição, essa igreja, Dante, o ministério que estava oculto, foi manifesto na atual dispensação. Nessa igreja, agora revelada, formada de judeus e não judeus, no mistério antes oculto. E essa igreja, formada na morte e ressurreição de Jesus, foi apresentada historicamente ao mundo aqui em Atos, em especial Atos 2, em que nós temos o derramamento do Espírito Santo. Em Atos 2, a apresentação dessa igreja com as suas qualidades, que teremos aqui ao longo da minha fala. Mas aqui agora eu me reporto a Atos capítulo 1, versículo 4 em diante. Atos 1, versículo 4 diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Verso 7. E disse-lhes: não vos pertence
saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Quem concorda, diga amém. Que maravilha, que maravilha. Aqui nesse contexto, Jesus já havia morrido e ressuscitado. Antes da sua ascensão, ele reúne a famosa grande comissão, e para a qual ele estabelece algumas diretrizes, né? Essa narrativa aqui de Atos, feita por Lucas, tem uma correlação inclusive com a própria grande comissão narrada em Mateus. Obrigado, vai receber galardão, né? Bênção, né? Galardão de profeta, e profeta mestre, né? Porque é um profeta de qualidade, viu? Também assim, né? Aqui Atos 1 tem uma correlação com Mateus 28, bem como também com Marcos 16, que é aquela orientação ou orientações últimas de Jesus antes da sua ascensão, antes de ir para o céu. Ele estabelece algumas diretrizes. Dentre elas aqui, ele orientou que a igreja permanecesse em Jerusalém, no cenáculo, até que se cumprisse exatamente a promessa que ele fizera do derramamento do Espírito Santo, porque essa igreja já formada estava ainda amedrontada no cenáculo, em função inclusive da própria morte e ressurreição de Jesus. Ela seria insuflada, cheia, eivada do Espírito Santo, e essa operação, esse exercício, esse ministério da propagação da palavra não seria realizado mediante o braço humano, capacidade belicosa, política, econômica. Ela seria impulsionada, dinamizada pelo Espírito Santo. Essa igreja que está a ser apresentada seria conduzida por uma mola propulsora incomparável, que é exatamente a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esse poder presente, né? Mas recebereis poder, recebereis capacidade, autoridade, seria dinâmica e portanto indestrutível. Seria essa efusão do Espírito nela, que mudaria em princípio a sua própria mentalidade, modo de pensar, de compreender, porque aqui Atos 8 já vislumbra de modo objetivo a missão, a tarefa dessa igreja. Ela não poderia ficar circunscrita, limitada, somente em Jerusalém. O foco era confins da terra. De fato, Jerusalém, o ponto inicial, mas ela deveria se mobilizar, atuar, agir com objetivo longitudinal, que seria os confins da terra. E esse objetivo, aqui no contexto de Atos 1, um objetivo extremamente audacioso, inimaginável, até inaceitável naquele contexto inicial, porque essa própria igreja, que aqui veremos, ela buscou de um modo recorrente a não romper com os limites geográficos ou limite cultural. A ideia inicial dessa igreja era ficar limitada ao contexto judaico, ao contexto palestino, e não romper, mas nela ainda atua e atuava um poder que rompe, que abre fronteira, um poder que é ilimitado, que a impulsiona e até a faz mudar o modo de pensar. Essa igreja foi impulsionada até os confins da terra, e o próprio livro de Atos, de uma forma, ele retrata essa difusão, essa expansão, porque ele começa aqui demonstrando no cenáculo, no contexto de Jerusalém, e termina Atos 28, Paulo conduzido em prisão domiciliar para Roma. Ela sai do contexto, do contexto de Jerusalém, e atinge a capital do mundo de então, Roma, portanto, mostrando que ela perpassou exatamente Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A nossa ótica
A nossa percepção, o nosso modo de olhar e de perceber é extremamente limitado. Nós vemos o aqui e agora, é aquilo que nos demanda, que nos cerca, as circunstâncias, mas Deus tem uma visão amplíssima. Enquanto a igreja desejava se manter no contexto palestínico, Deus tinha um alvo: os confins da terra. Igreja do Senhor deve alinhar a sua mentalidade, a sua visão, de acordo, em consonância com o olhar de Deus, com a perspectiva do Senhor, enquanto igreja, esse corpo, esse coletivo, mas também enquanto individualmente, enquanto você, enquanto nós, enquanto servo de Deus. A nossa realidade, a nossa visão, ou o nosso modo de pensar deve exprimir, expressar o que Deus pensa, projeta, idealiza para a nossa vida, e não limitar o nosso Deus. Deus sempre teve em meta os confins da terra, sempre em meta os confins da terra, desde o Antigo Testamento até no Novo. Essa universalidade, é claro, ganhou vez e voz no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, a partir da própria vida do povo de Israel, enquanto nação queria propagar o conhecimento de Deus, o objetivo é alcançar os confins da terra. Está lá Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor. Quem? Todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentar-nos a Ele com cântico, saber que o Senhor é Deus, foi Ele não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Ali está uma ideia: todos os moradores da terra. O próprio livro do profeta Jonas também expressa essa universalidade, em que o profeta Jonas, um judeu, um israelita, comissionado a pregar para a capital da Síria, a Nínive, uma cidade sanguinária, uma cidade feiticeira, que se opunha, se levantava contra Deus, mas também era alvo da graça, da bondade inclusiva desse Deus, mediante o arrependimento, é claro. Então o profeta reluta, evita, posterga, mas Deus o impele de modo gracioso e o convence que a melhor coisa é servir a Deus e adorar com a beleza da sua santidade. Ele então vai a Nínive e prega, e a sua pregação é ouvida. Há um arrependimento nacional, uma manifestação inequívoca desse Deus inclusivo, e que inclusive inclui esse povo rebelde na concepção, inclusive do povo de Israel. E Jonas teve dificuldade de compreender, mas se rendeu ao que Deus propunha. Essa universalidade não é salvação indistinta, é facultar, apresentar a palavra, oportunizar a palavra de Deus a qualquer pessoa, de qualquer povo, tribo, língua e nação. Essa visão aqui no caso é universal, e a igreja, ela assume essa tarefa, esse papel católico, esse papel universal, de ser um canal pelo qual Deus se revela às nações do mundo, porque Deus é Senhor das nações, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é proprietário, Ele é o Senhor de tudo. Quem concorda, diga amém. E essa universalidade ganha vez e voz no contexto dessa igreja. Só que para alcançar os confins da terra é fundamental que haja algumas mudanças fundamentais. E aqui eu vou começar a minha fala a partir de agora. É só uma introdução para colocar aqui a nossa exposição, Essa igreja que nasce aqui em Atos, ela nasceu exatamente num ambiente judaico. E esse judaísmo, essa fé judaica, construída, consolidada mediante o próprio Antigo Testamento. Você sabe que o Antigo Testamento é uma literatura notadamente
vinculada ao contexto israelítico, judaico, e nela encontramos a tal esperança messiânica, exatamente a crença de que o Messias viria e que a partir dele, através dele, se concretizaria a salvação, aqui de modo bem geral, bem direto. Portanto, o Antigo Testamento serviu de preparação para o primeiro advento de Jesus. Jesus não veio ao acaso, não veio ao léu, ele é a concretização das promessas messiânicas encontradas no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, portanto, deságua na pessoa de Jesus, e essa manifestação de Jesus escrita nesses evangelhos, e só que esse Antigo Testamento serviu de base. Eu estou aqui me referindo a ele porque esse mundo no qual Jesus transitou e viveu na Palestina, foi um mundo em que a cultura judaica era muito forte. Não é à toa que Jesus nasceu na Palestina, e foi na Palestina que ele cresceu. Ele nasceu do ambiente judaico, ele era um judeu. O seu ministério ocorreu exatamente na tal Palestina, que tem a ver aqui com Canaã, com a terra da promessa, e futuramente chamada de Palestina. Jesus montou o seu corpo apostólico de judeus, em especial os judeus da Galileia, a maioria galileus, que portanto que carregavam essa compreensão também do universo judaico. E o próprio Jesus, no seu início do seu ministério, orientou aos seus discípulos a ir de primeiro e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veja que ele não está aqui diz aqui, não, vá somente, não, e de primeiro, e de antes as ovelhas perdidas de Israel, porque de Israel vem a salvação. Toda a dinâmica da construção histórica da salvação, aqui no ponto de vista geográfico e histórico, começa com Abraão na Mesopotâmia e perpassa os patriarcas que formam o povo judeu, o povo de Israel, esse povo de Israel tem toda a dinâmica que vem da linhagem de Jacó, e por fim desemboca em Judá. Em Judá chegamos a Jesus. Portanto, ele tem essa dinâmica, essa história, que é uma história do ponto de vista observável, datável, localizável. Esse Deus que atua na história, que essa aqui é magnífica, a história da salvação é uma história que se encontra esse aspecto geográfico e histórico, mas também repleto de intervenção, porque quando Deus chamou Abraão, e Abraão era avançando de dias, e Sara já havia cessado o costume das mulheres, e ele amorteceu na carne. Deus abriu a madre de Sara, abriu a madre de Rebeca, abriu a madre de Raquel, de geração em geração, mantendo a sua fidelidade. Deus salvou o povo de Israel no Egito, salvou nos dias da própria Babilônia, e também Medo-Persa. Amã foi derrotado. Ele guardou o povo até chegar de fato o advento da pessoa de Jesus. E aqui a sua orientação primeira foi ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas nunca foi a ideia de Jesus circunscrever, limitar a Israel. Era para cumprir uma palavra, cumprir uma promessa, cumprir um plano. Mas Jesus de fato veio e morrer por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O próprio João, ao escrever o seu evangelho, ele afirmou, veio para o que era seu, ou seja, o mundo, mas os seus judeus não os receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então perceba que começa pontualmente aqui no ambiente judaico, mas vai rompendo, e vai se espalhando até chegar em Mesquita.
vida até chegar aqui na sua vida. Deus pensava em você, pensava na sua casa, na sua família. Ele pensava lá então, já estava com você no seu coração e na sua mente. Ele sabia que você iria aceitá-lo, e uma vez aceitando, você iria adorá-lo, exaltá-lo na beleza da sua santidade. Oh, que maravilha! Deus é maravilhoso. Mas começou lá nesse ambiente, da Palestina, no primeiro século. A minha fala aqui será circunscrita ao primeiro século, em especial aqui no contexto de Atos. Portanto, é necessário atentar para as contribuições e conflitos provocados por essa aproximação entre judaísmo e cristianismo. Vamos lá aqui pensar. Pois bem, dito isso, Jesus nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré, teve o ministério profícuo no contexto de Cafarnaum, na Galileia, e lá consolidou a sua igreja. Esse contexto palestínico foi tão forte que no primeiro século, em especial na primeira metade do primeiro século, o cristianismo era até visto por muitos como mais uma seita do judaísmo. Não havia ainda nitidamente uma distinção entre ser cristão e ser judeu, até em função da cultura estabelecida à época, ou na época. Todavia, essa distinção, essa separação entre judeu e cristão deveria acontecer e aconteceria. Mas de início, no momento, o povo judeu, ali, a sua liderança basicamente se reportava aos cristãos como sendo mais uma seita do judaísmo, em especial uma seita dos nazarenos, uma expressão muito comum para retratar esse contexto inicial. Ainda havia uma certa nuvem nebulosa, que de uma forma não percebia, não possibilitava uma distinção clara. Aqui repito e reforço: uma coisa é ser judeu, outra coisa é ser cristão. Por mais que haja semelhanças, a origem é a mesma, o berço é o mesmo, a tradição que recebemos é um berço comum, viemos da cultura, do ambiente judaico, mas uma coisa é você perceber as semelhanças, mas não se pode esquecer também as discrepâncias, as diferenças. Uma coisa é ser judeu, outra coisa é ser cristão, que foi um tema muito complicado no contexto antigo. Veja, nasce a igreja, Jesus monta o seu corpo apostólico, discípulos crescem, ela vai crescendo, a palavra se fortalecia e crescia, 3.000 almas, 5.000 almas, vai espalhando. Só que naquele contexto era mais um grupo ou mais uma seita do judaísmo. Naquele contexto existiam várias, dentre elas tinha saduceu, fariseu, essênio, zelote, herodiano e agora nazareno, como se fosse mais uma expressão, e cada expressão dessa oriunda dessa malha do judaísmo. O judaísmo nunca foi uma religião homogênea, ela sempre foi heterogênea, com várias perspectivas. Dentre elas aqui é o saduceu, como também o fariseu, essênio, zelote, herodiano. Basicamente nasceram nesse contexto interbíblico, ou seja, entre Malaquias e Mateus, naquele contexto em que o povo de Israel esteve subjugado, seja pelo babilônico, ou pelo persa, ou pelo grego. Assim, e nessa ambiência de dominação, muitos responderam essa influência que acontecia do ponto de vista cultural, econômico e político. Uns se acomodavam e outros rejeitavam. Uns buscavam a vida na cidade, outros a vida no campo ou a vida no deserto. Por exemplo, o saduceu
mais racionalista, que bebeu, que recebeu influência do pensamento grego e portanto, até racionalizava a própria Taná, a Bíblia hebraica, aceitava somente, em especial, o Pentateuco, e esse Pentateuco somente uma parte dele, mas também tinha o fariseu, que era aquele mais separado, era o santarrão, da época, aquele que tinha um contato muito próximo ao povo, atuava nas sinagogas e tinha essa ideia de separado, de santidade, mas que não expressava o que ensinava na prática. Daí a ideia de fariseu semelhante a um hipócrita, mas aqui a ideia é uma pessoa separada, que se preocupava muito com o ritualismo, adicionava a lei. Em contrapartida, também existia aquele grupo mais radical, mais separatista, que era os essênios, que viviam nas cavernas do deserto da Judéia, não queria conviver com o pecador. Essa turma toda é toda de judeus, de israelitas, com a sua tendência e a sua perspectiva, como também tinha o zelota, que era aquele que era mais libertário, queria libertar o povo de Israel usando a arma, a força, a violência. E também tinha o herodiano, um judeu que buscava um espaço também no poder político da época. Jesus não se encaixava em nenhuma delas, porque ele era muito crente para ser um saduceu, era muito do povo para ser um fariseu, e também comungava com as pessoas ao ponto de não se permitir ser o essênio, e não queria mudar o mundo a partir da força da arma. Então não caberia ser um zelota, e tampouco queria se completar ou se misturar com a política pervertida da época, e jamais seria um herodiano. Ele veio exatamente salvar aquele que se havia perdido. Quem concorda, diga amém. Esses primeiros cristãos viviam como judeus. Todavia, com o passar do tempo, essa semelhança vai dar vez e voz às diferenças, tanto que pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos lá na igreja de Antioquia, e Antioquia era a principal cidade da Síria, já saindo um pouco da ambiência palestínica e atingindo uma outra cultura. Em Antioquia surgiu uma igreja poderosa. Essa igreja poderosa foi aquela que inclusive separou a Paulo e a Barnabé e depois Saulo e os enviou como missionário. Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E nesse mesmo contexto aí mais próximo, o templo de Jerusalém foi derrubado. Se cumpriu a palavra de Jesus, que disse que não ficaria nenhuma presa que não fosse derribada. Anos 70, Roma domina Jerusalém e derruba o templo. E o templo derrubado, cada vez mais foi se mostrando uma distinção, porque o templo era uma forma até de concentração e de manutenção das semelhanças. Uma vez que o templo foi derrubado, automaticamente a distinção foi sendo estabelecida. Eu até entendo e acredito que Deus permitiu e até favoreceu a destruição daquele templo, até para que a distinção fosse consolidada, e não entender o cristianismo como mais um segmento do judaísmo. Era algo distinto, diferente. O judaísmo serviu de um propósito. Qual? Preparar o mundo, ser o berço no qual Jesus viria, mas era uma estação em que deveriam todos descer para então pegar o novo transporte, a pessoa de Jesus, Não era um fim em si mesmo, somente um tempo probatório no qual conduziria enquanto as pessoas a Jesus. E foi exatamente essa dinâmica que Paulo, Pedro, João, em especial Paulo, lutaram
para poder estabelecer a distinção. Paulo combateu fortemente uma prática comum na época chamada de judaizantes, né? ou pessoas que se convertiam ao cristianismo, mas que queriam permanecer judeus. Paulo escreveu aos Gálatas, escreveu aos Coríntios, tem uma carta lindíssima, que é a carta aos Hebreus. Essas cartas todas estão transitando, desenvolvendo uma ideia de que a melhor coisa é viver em Cristo e não em Moisés. Viver em Moisés é viver nas sombras. Viver em Moisés é viver naquilo que é transitório. Viver em Moisés é viver no que é ultrapassado. Nós precisamos viver em Cristo. Moisés é lei, Jesus é graça. Moisés é escravidão, Jesus é libertação. Moisés é somente passagem, Jesus é o ponto final, porque Jesus é superior a Moisés, é superior a Arão, é superior a Levi, é superior ao templo. Jesus é exatamente a expressa imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do seu ser. Viver em Moisés é viver no tempo do profeta, mas viver em Cristo é viver no tempo do Filho. Há uma distinção, porque Jesus é superior. Percebam aqui que houve um ponto de tensão em estabelecer essa distinção. Olha só, não precisa aceitar a Jesus e viver como judeu, porque quem aceita a Jesus vive pela fé nele, não tem obrigação de retornar ao tempo provisório, ao tempo das sombras. E de forma que essa separação foi acontecendo. Todavia, nos dias de hoje, século 21, há um movimento estranho, tão estranho, em que as pessoas querem deixar Jesus e voltar para Moisés. Há hoje um movimento judaico muito presente na igreja. Olha, eu amo o povo judeu, eu oro por Israel, eu oro por Jerusalém, eu creio que Deus vai manifestar a sua palavra ao povo de Israel no tempo apropriado. Há promessa, há zelo, e amamos o povo judeu. Nós somos contra todo o espírito antissemitista que persegue o judeu. É incompreensível, inaceitável abraçar Hamas, Hezbollah, terrorista, em detrimento ao povo de Israel. Esse mundo, para minha surpresa, é um mundo, surpresa aqui entre as pernas, é um mundo antissemita, mesmo com toda a ação que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, que chocou o mundo de então. Até hoje nós nos deparamos com os fatos ligados à guerra, com quase 6 milhões de judeus mortos e tal. Essa ação sensibilizou o mundo de então, até possibilitou a criação do Estado de Israel em 48, e de repente uma nação já traz à tona essa reprimenda de um espírito antijudeu presente nesse mundo. A propósito, o judeu não foi ainda exterminado, porque sobre o povo existe a mão de Deus. Se fosse a vontade humana desse mundo, o judeu seria varrido no mundo. Ao olhar para o povo de Israel, eu olho e exalto a Deus, porque a própria existência de Israel é uma manifestação na história de um Deus que intervém, que opera. Imagina Israel, um país pequeno, vivendo no Oriente Médio, cercado por nações islâmicas que desejam ardentemente exterminar, acabar com Israel. Israel cresce, avança, prospera, vai além, porque há uma bênção de Deus nesse povo. Todavia, agora, na atual dispensação, o olhar de Deus está sobre a igreja. A igreja que é formada por judeu e não judeu é o canal pelo qual Deus se revela. Essa igreja está numa outra dinâmica, um outro patamar. A igreja
vivenciar a plenitude dos tempos. Voltar a Moisés, voltar ao tabernáculo é um desserviço, é uma ação retrógrada, é um retrocesso, porque toda a dinâmica do Antigo Testamento serviu de preparação, apontava para Jesus. Lá é sombra, em Cristo é realidade. Lá é provisório, em Cristo é permanente. Não precisamos de chofar, não precisamos de guardar sábado, não precisamos de equipar, não precisamos de Jesus. E hoje em dia é tão forte que até tem que ser humano. E forte, assim, a nossa dinâmica não é um apego ao templo. A nossa proposta é um apego à reunião, à assembleia, à convivência, à congregação. Igreja não vive isolada, não tem igreja em casa. Igreja é aglomeração, igreja é assembleia, igreja é congregação, igreja é convivência. Não podemos abandonar a congregação, a convivência. Você é igreja do coletivo. A própria Bíblia diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A ideia é cidade. Cidade é coletivo, é somatório, é assembleia, é convocação. E cidade é edificada no monte, lugar estratégico, que vislumbra, que percebe, que atenta, que vê o inimigo e que portanto está apta a lutar e a pelejar. Você é a igreja do Senhor. Não aceite nenhuma ideia, primeiro, que tente convencer a ficar em casa. Não, é uma ideia do diabo. Igreja é assembleia, é convocação, é reunião. Qualquer ideia que visa minimizar, criticar, falar mal de igreja, repreenda, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. O próprio João, o apóstolo, ao escrever a sua segunda carta, escreve à senhora, e aos seus filhos, a qual ele ama, e todos aqueles que vivem na verdade também a amam. Quem está em amor e na verdade ama a igreja. Se ama, protege, promove, se ama, provê, se ama, não fica alinhado, associado àquele que, irmão, é um absurdo quando, aqui perdoe, uma liderança, um pastor ou um membro vai para a internet falar mal da igreja. É uma voz do anticristo, porque nós não falamos mal da igreja, porque a igreja é a manifestação do poder de Deus na atual dispensação. Nós promovemos a igreja. Quem concorda, diga amém. E aqui perceba que nessa minha fala aqui inicial, exatamente, eu até assim fugi um pouco da minha fala. Por quê? Porque quando o autor dos Hebreus se reportam à igreja, sempre destacando essa primazia, a posição de privilégio que supera a posição de Israel. Israel também precisará mais à frente, lá no contexto da tribulação, reconhecer a Jesus, reconhecer o Messias, então ser inserido no contexto salvático. Mas hoje o olhar de Deus está sobre a igreja. A igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja é trinitariana. Por quê? Ela é a igreja do Deus vivo, mas também é morada, templo do Espírito Santo, que é noiva e corpo de Cristo. Essa igreja convive mergulhada na Santíssima Trindade, e ser igreja é ter privilégio. Você não precisa voltar ao tempo dos rudimentos da fé, porque você já alcançou fé em Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Agora, essa igreja,
que nasce nessa ambiência judaica, ela vai aos poucos rompendo, mas enquanto essa ruptura não acontecer, quem impediu uma dura perseguição contra ela não foi Roma, foi o próprio povo judeu, melhor, foram as instituições judaicas, em especial o templo e depois o sinédrio, também instituições de dominação, de autoridade no âmbito judaico. Foi o sinédrio que implementou primeiramente perseguição, e essa perseguição acabou atingindo em especial o judeu não hebreu, o judeu misturado, o judeu helenístico, o judeu grego, porque essa igreja primeira não se abriu para o não judeu ou gentio, queria manter-se circunscrita ao ambiente judaico. O primeiro não judeu que acessou o ambiente da igreja foi Cornélio. Mas por favor, antes de encerrar aqui, abra sua Bíblia, por favor, em Atos 6. Atos 6. Vou explicar aqui, aí a gente para o intervalo e voltaremos. Maravilha? Atos capítulo 6. Até esse contexto aqui, não existia um não judeu na igreja. A igreja é formada basicamente de judeus. Diz assim o versículo 1: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui a palavrinha aqui, grego e hebreu, ambas estão ligadas ao ambiente judaico. Aqui é o grego, é o judeu com a mentalidade grega, aquele judeu que de uma forma se abriu e acabou recebendo a influência do mundo grego, e o judeu ortodoxo, o judeu, que está aqui como é daqui de hebreu, mas ambos nesse universo aqui judaico. E percebam que até entre essa igreja ainda judaica, sobretudo judaica, fazia uma distinção, uma segregação, uma exclusão do judeu não puro, em que as viúvas deles eram desprezadas, mas tudo aqui no ambiente judaico. É tão verdade quando Atos 8, a perseguição aumenta sobre a igreja e que há dispersão, pode perceber que os 12 ficaram em Jerusalém. Quem está saindo, Estevão, Filipe, são judeus de uma forma com a mentalidade grega. Sobre eles, em primeira instância, recaíram a perseguição no universo judaico. Como a autoridade judaica até matar, teve que se reportar a Roma para permitir, inclusive, até a morte capital. Mas aqui ainda há essa esfera somente na esfera aqui judaica. Aí avança Atos 10, o texto de Pedro, em que Deus o impele a pregar o evangelho para Cornélio, um não judeu. E em princípio Pedro não queria, relutou. Deus teve que convencer Pedro. Foi assim: tem uma visão e viu ao lençol, e não chame impuro que eu purifiquei. Há um trabalho de Deus em mudar a mentalidade do apóstolo Pedro. Porque, irmãos, por favor, que me ouça, podemos termos comunhão com Deus, salvos em Cristo, chorar aos pés do Senhor e tal, ser salvo, livro, o nome do livro da vida, mas nem sempre o que pensamos está alinhado com o que Deus quer. Deus tem que amassar o barco, tem que modular, e nós temos que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e se inclinar quando Deus fala, até que a sua voz seja contrária à nossa ideia. Por exemplo, Ananias,
que Deus mandou pregar para Saulo, convertido. Quando Deus mandou Ananias ir até ele, eu não. Saulo mandou, Deus me livre. Por nada, esse aí persegue cristãos. Isso aí, Ananias, revelado, Deus falava com ele, televisão, autoridade, orou por Saulo. Isso não foi, foi curado, restabelecido. Um homem de Deus, um homem revelado, mas pensava que Saulo era desprezível. Não, mas não é. Eu já separei como um vaso escolhido. Ou seja, você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas você precisa aprender, porque Deus quer te levar a um outro patamar, a um outro nível de intimidade, de compreensão, de entendimento. Não devemos recalcitrar contra os aguilhões, é se inclinar. Deus falou, você não concorda, mas foi Deus, aceite, porque é melhor, você vai avançar e vai crescer. Então Pedro, depois de lutar, pregou em Cornélio, na sua casa. Diz a Bíblia que desceu sobre ele, a sua casa, o Espírito Santo, um mover tremendo, foram batizados, cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? Pedro teve que se explicar em Jerusalém, teve que dar satisfação. Olha só, não podemos rejeitar aquilo que Deus não rejeitou, porque sobre eles também caiu o Espírito Santo. É a marcha da igreja, é a dinâmica da igreja. Atos 8 acontecendo. Eu vou voltar aqui depois para explicar como aconteceu a dinâmica de Atos 8, para entender que só chegou no Brasil porque foi e é vontade inequívoca, soberana do nosso bondoso e amado Senhor. Até daqui a pouco, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Primeira vez que eu vi o pastor Gilson ministrar, foi na EBD, lá na DEVEC, eu ficava perguntando de onde ele tira tanto fôlego. Ele vai direto, né, irmão? Ele joga a quinta e vai embora, não é? Deus abençoe. Tá bom, pastor? Irmãos, nós vamos para o intervalo, mas antes de você ir para o intervalo, para a cantina, tomar um cafezinho, dar uma olhada no stand da CPD, eu queria apresentar os nossos ministros. Você que é pastor, pastora, presbítero, gerente de igreja, fica de pé para a gente possa conhecê-los, por favor. Fica de pé, pastores, pastora, apóstolo, presbítero. Quem é ministro, fica de pé, por favor, possamos conhecê-los. Está nos visitando? Isso! Aí, pastor, tudo ministro, pastor Cláudio. Tudo ministro nos visitando hoje aqui. Amém, coisa linda, tá bom? Sejam bem-vindos, tá bom? Essa casa. Fica de pé. Agora, quem é de outra igreja, não é da DCM, que está aqui conosco hoje. Fica de pé, meu querido. Tem uma turma ali atrás, da Chatuba, com glória. Pastor Nino, Deus abençoe. Pastor Maravilha. Pastor Daci, fica de pé. Cadê? Aponta aí, pastor. Isso. Com a esposa, não é isso? Deus abençoe. Obrigado. Pastor Moisés, pastor Cláudio, pastor Ezequias. Muita gente aqui, nosso ministro aqui também. Pastor Alegria do Água, isso? Pastor Antônio, cadê o pessoal de lá? Aqui, opa, obrigado. Bom, nosso ministro aqui também, nosso irmão está aqui conosco. Olha só, irmão, que coisa linda, né? Quero agradecer ao nosso irmão aqui. Ele sofreu um acidente há pouco tempo, mas está aqui conosco hoje, tá bom? Obrigado pela visita. Os da casa, vamos recebê-los por bem-vindos? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Esta igreja. Deus abençoe, tá bom, queridos? 10 a 15 minutinhos, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Obrigado, queridos.